Passemos ao debate. A primeira oradora, como disse o Mário, é a professora Manela Esteves, jubilada do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, investigadora da Unidade de Investigação e Desenvolvimento da Educação e Formação da Universidade de Lisboa, do Instituto de Educação, do Grupo de Currículo e Formação de Professores, e tem como áreas de interesse científico a formação de professores, concepções e práticas, análise de necessidades de formação, currículo e desenvolvimento curricular e também a pedagogia do ensino superior. O mote para a sua intervenção, que está disponível no site da FENPROF, e que eu aproveito para ler, é o seguinte: a igualdade real de oportunidades de acesso, se bem que tenha progredido muito desde o 25 de Abril, continua a ser contrariada por fatores de ordem socioeconómica e cultural que importa superar. Por outro lado, é também forçoso colocar, atualmente, a par, a questão do acesso dos jovens, e a questão do acesso dos adultos. Muito obrigado, Manela Esteves. Tem a palavra. Quando se aproximar dos 30 minutos, eu sinalizo. Obrigada. Então, muito boas tardes a todas e a todos que estão a participar neste debate. Eu queria, em primeiro lugar, saudar o Centro de Formação José Salvado Sampaio, da FENPROF, por esta iniciativa deste ciclo de debates, não apenas deste, mas do conjunto que já se iniciou e que está programado. E que eu creio que se inscreve, portanto, nas melhores tradições dos nossos sindicatos e da nossa federação. Ou seja, para lá de nos interessarem naturalmente as questões de ordem reivindicativa, a melhoria da situação socioprofissional dos professores, temos todo o tempo feito um esforço para que as questões da política educativa mais gerais não tenham passado ao lado dos professores e que, pelo contrário, os professores tenham uma voz qualificada nessa discussão. E eu creio que é aí que podemos inscrever este debate sobre o acesso ao ensino superior. Evidentemente que se trata de uma problemática que não interessa apenas aos professores, interessa a muito mais pessoas, a começar logo pelos estudantes, as famílias e a sociedade em geral, que espera naturalmente ter algum resultado do acesso mais democrático ao ensino superior. A voz dos professores pode aqui ser uma voz qualificada na medida em que a profissão os leva a serem especialistas de educação e, portanto, a deverem ser escutados, no mínimo, com interesse e com respeito. Sabemos que nem sempre é assim, mas pelo menos é o que nós gostaríamos que acontecesse. Eu tenho um pequeno PowerPoint e vou tentar, portanto, subi-lo, compartilhá-lo aqui na tela, a ver se isto funciona bem. Milagre. Ok. Então está-se a ver e a ouvir, sim? Sim, sim. Sim. Então, para animar este debate, eu pensei que valia a pena recordar aquilo que diz a Constituição da República Portuguesa. E sobre isso também trazer depois alguns dados que nos permitam refletir e ter opinião sobre aquilo que se passa e sobre o que se devia passar com o acesso ao ensino superior. Para aquilo que vou dizer a seguir, utilizei, portanto, como fontes dos dados, não apenas o que está estabelecido na Constituição da República, mas também, necessariamente, a Lei de Bases do Sistema Educativo, as estatísticas que temos da Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência, alguns dados da Pordata, alguns dados retirados de uma publicação que a OCDE faz todos os anos, que é a Education at a Glance, neste caso referente aos anos 2019 e 2020, e naturalmente os 3 decretos-lei que articulam esta questão do acesso ao ensino superior. Com esta minha ideia de trazer aqui alguns dados que nos permitam refletir e ter opinião, fica claro que não se trata, portanto, de quando o debate acabar, todos termos necessariamente a mesma opinião sobre esta problemática, porque aquilo que importa é que cada um reflita por si e construa a sua própria opinião. Sobre a Constituição da República, eu retirei para esta apresentação
três ou quatro tópicos que me pareceram mais relevantes. Portanto, em primeiro lugar, a ideia de que todos têm direito à educação e à cultura, e que precisamente com a democracia foi muito em torno do acesso à escola, aos sucessivos patamares de escolarização e ao ensino superior, que, enfim, fomos desenvolvendo toda uma intervenção, uma luta para conseguir efetivamente essa transformação. Temos, portanto, o artigo que nos, enfim, leva a refletir sobre o papel do Estado. Portanto, o Estado, como aí se diz, promove a democratização da educação, e depois retirei alguma coisa, para que a educação contribua. E agora aqui queria ressaltar o facto de o que se vai seguir não respeitar apenas as pessoas individualmente consideradas, mas também à sociedade como um todo. Porque aquilo que se pretende, que se continua a pretender, é que a educação contribua para a igualdade de oportunidades, a superação das desigualdades económicas, sociais e culturais, o desenvolvimento da personalidade, e aqui, portanto, o tal trânsito para o interesse das pessoas individualmente consideradas, desenvolvimento da personalidade, o espírito de tolerância, de compreensão mútua, de solidariedade e de responsabilidade, e depois, de novo, o regresso, portanto, aos aspectos de ordem mais coletiva, o progresso social e a participação democrática na vida coletiva. Também se estabelece na nossa Constituição que a criação e a investigação científicas, bem como a inovação tecnológica, são incentivadas e apoiadas pelo Estado. Ainda indo agora mais especificamente para o caso do acesso ao ensino superior, o artigo 74 da Constituição, no ponto 2, indica que na realização da política de ensino incumbe ao Estado garantir a todos os cidadãos, segundo as suas capacidades, o acesso aos graus mais elevados do ensino, da investigação científica e da criação artística. Portanto, há uma linha que, para lá daquilo que é dito de forma geral, se ocupa em particular do acesso aos graus mais elevados do ensino, tomemos aqui o ensino superior. E depois o artigo 76, que nos diz que o regime de acesso à universidade e às demais instituições de ensino superior garante a igualdade de oportunidades, como iria depois discutir se é assim, e a democratização do sistema de ensino, devendo ter em conta as necessidades em quadros qualificados e a elevação do nível educativo, cultural e científico do país. Portanto, enfim, estes foram os aspectos que me pareceu que podiam aqui interessar, não que não os conheçamos, mas para nos recordarmos de que, no caso, nós temos a favor da democratização do ensino superior, o tema que eu escolhi para esta intervenção, a Constituição da República, aquilo que ela estabelece, e que constitui naturalmente uma meta para ser alcançada. Quanto ao acesso ao ensino superior, também lembrar alguma coisa do percurso histórico, tendo em conta, sobretudo, aquelas pessoas que estão a participar neste debate e que são mais jovens e que, portanto, não acompanharam esta história como alguns de nós, os mais velhos, podemos acompanhar. Queria, com este quadro, mostrar qual era o número de alunos que tínhamos matriculados no ensino superior em 1978, não encontrei o número de 74, também não tive muito tempo para o procurar, mas encontrei o número relativo a 1978. E como podem ver, em 1978 o ensino superior era frequentado por 81.582 pessoas, caso a estatística tenha sido bem feita. Em 2020 já existem dados, neste caso os dados são, a fonte é a Pordata, 396.909. Portanto, há aqui, neste período, que não é assim muito curto, é verdade, mas há uma progressão notável em termos do número de pessoas que hoje, que, ao longo deste período e até ao momento em que estamos,
passaram a frequentar o ensino superior. Um outro aspecto que me pareceu interessante foi o de desdobrar cada um desses números pela relação entre o número de homens e o número de mulheres. E como podem ver, portanto, em 78, ainda o ensino superior era frequentado por mais homens do que mulheres, 58% de um lado, os restantes do outro, as mulheres. Atualmente deu-se uma inversão desta situação e o número de mulheres ultrapassa o número de homens na frequência do ensino superior. Portanto, no caso, elas representam 54% do número de estudantes. Aquilo que sobre isto se pode adiantar é que se conseguiu ir passando de um sistema que era fortissimamente elitizado e em que nem sequer era problema a discutir das condições do acesso ao ensino superior, porque todas as condições de ordem socioeconómica preveniam o sistema contra a entrada de muitas pessoas. Eu vou só recordar um passo da minha história de vida, quando eu me candidatei a um curso universitário, não havia quaisquer provas de acesso, portanto, eu tinha apenas que concluir o que na altura se chamava o 7º ano do liceu. E se tivesse uma média de 14 ou mais, estava dispensada de qualquer admissão. Não era preciso fazer admissão à universidade. Digamos que a entrada era automática, mas esta entrada automática fazia-se à custa de serem pouquíssimas as pessoas que se candidatavam, como é evidente, e portanto não havia que pensar aí em quaisquer esquemas de acesso controlado, digamos assim, especial. Quem tivesse menos do que 14 fazia umas vagas provas de admissão. Eu digo umas vagas provas de admissão porque nunca vi ninguém reprovar nessas provas. Era apenas um pequeno momento de uma tortura um bocadinho maior, um examezinho feito por docentes da universidade, no caso, para que quem não tinha chegado ao 14 pudesse, apesar de tudo, mostrar que podia entrar. E tanto quanto, como pude perceber na altura, toda a gente que se candidatou entrou. E depois todos juntos éramos pouquíssimos em cada curso. E, portanto, o problema do acesso era o problema do não acesso, não é? Portanto, era essa a questão na altura. Passando adiante, naturalmente que neste quadro eu trouxe alguns dados relativos à democratização do acesso, não apenas ao ensino superior, mas em todos os níveis, a todos os níveis da escolaridade. Lembrando a situação que tínhamos em 98 e a situação que temos em 2019, no caso não é no último ano, é em 2019. Como podem verificar, indo já para o ensino superior, portanto, em 98, entre as pessoas, o grupo de pessoas que tinham 15 a 64 anos, 7% frequentavam o ensino superior. Em 2019, a percentagem de pessoas desse grupo que frequenta o ensino superior é de 23,8%. Portanto, agora o período que está aqui em análise já é muito mais curto, enfim, cerca de 20 anos, 21 anos, e é sensível a diferença. É evidente que este quadro também nos mostra que, portanto, no que respeita aos indicadores relativos a 2019 de pessoas que frequentam os diversos níveis de ensino, ou concluíram, melhor, os diversos níveis de ensino, nós temos aí uma evolução significativa que passou por ser menor a percentagem de pessoas que têm que não chegaram a obter nenhum diploma ou que só têm o diploma do primeiro, do segundo ciclo, e simultaneamente aumentou a percentagem de pessoas que têm o terceiro ciclo, o ensino secundário e o ensino superior. E eu creio que ter em conta estes dados tem alguma importância, porque evidentemente que à medida que maior número de pessoas vão concluindo
um determinado nível de escolaridade, imaginemos o terceiro ciclo, a tendência é para prosseguir para o ensino secundário. E quanto mais pessoas concluírem o ensino secundário, hoje obrigatório, escolaridade obrigatória, a expectativa é que maior número de pessoas pretenda ingressar no ensino superior. Portanto, há aqui um efeito, digamos, de sucessivos patamares em que os últimos têm que ver com um acréscimo do número de pessoas que no patamar anterior concluiu os seus estudos. Ainda um outro quadro, este também mostra que, embora tenha crescido o número a percentagem de pessoas que frequenta, que têm 15 ou mais anos e que continuam a frequentar a escola, e é aqui neste grupo a partir dos 15 anos que nós vamos encontrar, naturalmente, as pessoas que estão a frequentar o ensino secundário, as pessoas que estão a frequentar o ensino superior. Portanto, a percentagem da população com 15 ou mais anos que continua a frequentar uma escola também tem crescido. Portanto, entre os 20 e os 24 anos, a comparação que aí está vai dos 34% aos 37%, no que diz respeito a Portugal. No grupo dos 25 aos 29, 12 a 10%, e depois no grupo dos 30 aos 39, 6, 7%. Perdão, 4, 9, 4%. Este quadro trouxe-o aqui para percebermos que, seja qual for o ano, vamos pegar em 2016, a coluna relativa a 2016, 37% dos portugueses entre os 20 e os 24 anos estavam a frequentar uma escola. Depois temos os dados relativos à OCDE e à União Europeia a 22 no mesmo período, e são superiores. Portanto, ao mesmo tempo que nós tínhamos 37%, as médias que acabo de referir já eram de 42% e de 43%. E isto sucede, enfim, de modo depois menos desequilibrado no que respeita às pessoas entre os 25 e os 29 anos e entre os 30 e os 39. Há aí um efeito engraçado neste quadro, nestes dados, que é o ano de 2010 em Portugal. No ano de 2010, que é a coluna do meio, em Portugal, 14% das pessoas frequentavam alguma escola. E depois em 2016 já eram só 10%. Eu creio que isto terá que ver, provavelmente, com o fim das novas oportunidades. Portanto, a existência dos programas inscritos nas novas oportunidades fez aumentar a percentagem de pessoas que frequentavam uma escola em 2010 e depois o fim dessas possibilidades levou a que a taxa de pessoas a frequentar escolas em 2016 fosse francamente inferior. Porquê é que eu fui buscar os dados da OCDE e da União Europeia? Em bom rigor, porque nós não sabemos o que é o excelente ou o ótimo em termos de frequência do ensino superior. Qual a percentagem de portugueses que deviam estar a estudar no ensino superior ou que deviam ter concluído estudos superiores que nos deixasse felizes, que nos deixasse satisfeitos. Como não há uma resposta absoluta para isto, a única coisa que muitas vezes podemos fazer é compararmos-nos com outros e, em função disso, vermos se ainda temos algum caminho para andar ou não. E eu creio que este quadro mostra que nós temos caminho para andar, ainda que necessitamos fazer um caminho, porque há, enfim, nestas áreas onde nos inscrevemos, da OCDE e da União Europeia, valores já francamente superiores de frequência do ensino superior. E, portanto, há aqui um progresso a fazer, porque os outros não ficaram parados à espera que nós cheguemos junto deles. E, portanto, quem está mais atrasado tem que acelerar no caminho para poder, pelo menos, estar em valores médios. O quadro seguinte
é relativo à percentagem de pessoas entre os 25 e os 64 anos que concluíram um ciclo de estudos superiores. Uma coisa é o acesso, é entrar no ensino superior ou poder entrar. Outra coisa é o sucesso, é o terminar com sucesso, é o concluir algum ciclo de estudos superiores. E, como podem aí ver, fez-se algum caminho em Portugal, porque passámos de 23% das pessoas entre os 25 e os 34 anos que em 2008 concluíram algum ciclo de estudos superiores, e em 2018 essa percentagem era de 35%. De qualquer modo, também aí, portanto, os valores que temos nas duas linhas abaixo, a média da OCDE, a média da União Europeia, são valores bem superiores aos nossos. E, portanto, também aí, novos diplomados, precisamos de melhorar esta percentagem de novos diplomados, o que também passa necessariamente por algum combate ao insucesso escolar no ensino superior, porque sabemos que pelo caminho, durante os cursos de ensino superior, há insucesso, que às vezes não é muito fácil de visualizar, mas sempre que alguém entra num curso que deve durar 3 anos e só consegue terminá-lo ao fim de 5 ou 6, ou num que dura 5 e só acaba ao fim de 8, naturalmente que houve pelo caminho um insucesso que levou a protelar, digamos, a adiar a conclusão do curso. E isso, portanto, não sendo em rigor um problema de acesso, é depois um problema de conseguir que quem tem acesso também tenha sucesso. Portanto, conclua de facto um ciclo de estudos e não se perca, não abandone, não desista e não termine com, enfim, ao fim de um tempo excessivo, um curso que poderia ser feito, teoricamente, mais depressa. Eu peço desculpa por tantos números e quadros, mas pareceu-me que valia a pena refletir um pouco sobre eles. Agora, alguns aspectos de ordem mais qualitativa. Por que é que as pessoas querem ter acesso ao ensino superior? Quais são as motivações que levam alguém jovem, jovem adulto ou adulto ao longo da vida a pretender ter acesso ao ensino superior? Em regra, portanto, são distinguidas e bem dois grandes grupos de motivações. As motivações intrínsecas, como sejam o prazer e a satisfação em aprender, em explorar, em compreender, o gostar de uma dada área de conhecimento, tornar-se mais independente, concretizar um sonho, ter boas experiências sociais da passagem pelo ensino superior. E depois todo um conjunto de motivações extrínsecas. Obter um emprego, e de preferência um bom emprego, ter um melhor salário do que se não se tiver um curso superior, progredir na carreira profissional, isto para aqueles que já estão inscritos numa carreira e que regressam ao ensino superior ou ingressam no ensino superior para melhorar a sua situação de carreira profissional. Outros será para mudar de carreira, portanto, insatisfeitos com a profissão que têm, a carreira que estão a fazer, veem na universidade a possibilidade de mudar de carreira e, naturalmente, também o ter um melhor status e ter prestígio social, que andam em Portugal, então, até excessivamente, associados, portanto, à posse de um diploma de ensino superior. A propósito desta questão das motivações, porque é que eu creio que é importante conhecermos as motivações dos nossos estudantes? Porque depois o percurso que lhes vai ser proposto na universidade e que depende do maior ou menor sucesso, deveria entrar em linha de conta com esse tipo de motivações e isso seria muito importante é muito importante para o trabalho que os professores e as instituições de ensino superior têm para realizar. Fazer, de facto, do estudante
o centro dos processos de aprendizagem passa por conhecer melhor as motivações que os levaram a aceder a um determinado curso, e eu, quando digo melhor, digo que não basta aí pensar em generalidades, mas conhecer as motivações dos estudantes de cada grupo, de cada disciplina, de cada curso, para poder trabalhar sobre isso. Encontrei, na preparação desta sessão, um trabalho que se publica regularmente, que é o The Higher Education Student do Times, Times inglês, que focou precisamente questões do acesso ao ensino superior. E estes aspectos que antes mencionei globalmente foram medidos. Portanto, pedia-se a cada respondente a este questionário que assinalasse três razões para pretender ir para a universidade. E se repararem, portanto, nas escolhas que foram feitas pelos respondentes, aparecem à cabeça motivações de ordem intrínseca. As pessoas escolheram porque tenho paixão por um determinado assunto para estudar, quero continuar a minha aprendizagem, o meu desenvolvimento, quero seguir uma determinada carreira, porque gosto de ser intelectualmente desafiado, para aprender skills, enfim, competências fundamentais para a vida. Isto nas razões nas motivações mais importantes. Nas motivações menos importantes, apareceram o passar algum tempo a decidir o que é que quero fazer da minha vida, com 19% de menções, porque era isso que era esperado, era o que esperavam de mim, portanto, pressupõe-se aqui, enfim, as pressões familiares, etc. E, por último, porque todas as pessoas que eu conheço foram para a universidade, não é? Portanto, em português popular, diríamos Maria vai com as outras, portanto, se todos querem ir, dos meus amigos e colegas, eu vou também, portanto, já agora. Creio que também vale a pena perceber, portanto, esta diferença, e encontrei este trabalho a propósito, naturalmente, de estudantes ingleses que foram questionados para este exercício que foi publicado em 2017. Novamente mais uns números para vos aborrecer, imagino que quando isto acabar estarão fartos de ver quadros e números. E aqui, portanto, neste caso, portanto, dizer que Portugal, para este estudo da OCDE, declarou ter, portanto, uma altas taxas de emprego entre as pessoas que, entre os 25 e os 64 anos, tinham um curso superior em 2018. E, portanto, no caso português, a obtenção de um diploma de ensino superior andava associada a uma taxa de emprego na educação da ordem dos 86%, nas áreas da economia, administração de direito, 90%, nas engenharias, 89%, nas áreas da saúde e do bem-estar, 92%. E aqui, curiosamente, as taxas portuguesas são, penso que são sempre melhores ou iguais às taxas da OCDE e da União Europeia a 22. O que significa, portanto, que a posse de um diploma de ensino superior no nosso país é uma condição relevante para se poder obter um emprego. Também mais alguns dados que mostram, creio eu, que possuir um diploma de ensino superior objetivamente compensa. Este quadro mostra que os ganhos anuais relativos das pessoas que têm um curso superior
e que estão no grupo dos 25 aos 65 anos de idade. Por comparação com quem só tem estudos do ensino secundário, foi usado para este cálculo, portanto, o valor 100 corresponde ao valor atribuído às remunerações de quem só tem o ensino secundário. E depois, se olharem só para a última linha, todos, portanto, um diploma de qualquer nível, desde a licenciatura, mestrado, doutoramento. Portanto, Portugal, a taxa relativa de vencimento está na ordem dos 169%, e depois encontramos 157, 152 nas outras colunas correspondentes à OCDE e à União Europeia. Portanto, em termos salariais, se estas, enfim, estatísticas, estas contas, tiverem sido bem feitas, é mais compensador ou é mais recompensado em termos salariais a posse de um diploma de ensino superior do que em outros conjuntos que aí estão para a comparação. Esta situação, naturalmente, remete-nos agora para um outro tópico desta minha intervenção, que é o de que a política educativa que vamos tendo pode estimular ou dificultar o acesso ao ensino superior. Um aspecto que, enfim, habitualmente sabemos que impede ou dificulta o acesso ao ensino superior é o dos custos financeiros que devem ser suportados pelos estudantes ou pelas famílias dos estudantes. Um outro será o da resposta da rede pública à procura de cursos e de escolas. Portanto, se em alguns casos a pessoa não conseguir aceder a uma escola pública e só tiver como alternativa uma escola privada, onde os custos são ainda mais altos, naturalmente que está aí um entrave ao acesso. Outro entrave ao acesso tem que ver com a adequação do número de vagas em relação às expectativas. Também diversificação de formações que são oferecidas. Temos feito algum caminho nesse plano, mas conviria a todo o tempo examinar que formações estão a ser oferecidas, nomeadamente tendo em conta necessidades em quadros qualificados que o país possa ter e que nunca ninguém nos diz quais são essas necessidades. Como é difícil projetar isso, muitas vezes é simplesmente evitado e deixa-se à livre consideração dos estudantes qual a formação que vão seguir, independentemente de ela poder ter mais fáceis ou mais difíceis saídas profissionais. Naturalmente que uma forma de estimular o acesso ao ensino superior é proporcionar um acesso diferenciado para adultos. Existe o programa dos maiores de 23, como sabem, que tem permitido, ainda que não muito generosamente, tanto quanto eu sei, o acesso de pessoas adultas, profissionais, muitas vezes, que procuram a universidade depois de já terem 23 anos de idade, portanto não se inscrevem na categoria dos mais jovens. Depois, naturalmente, os mecanismos de seleção dos estudantes para a frequência do ensino superior e a articulação entre o ensino secundário e o ensino superior. Portanto, as políticas a este nível também podem ser mais facilitadoras do acesso ou tornar esse acesso mais difícil. E era isso há bocadinho que precisamente o Mário chamava a nossa atenção para a necessidade de, independentemente de ser numa situação muito particular, que é esta que estamos a atravessar, da pandemia, estas questões deverem ser todo o tempo discutidas, não é? Portanto, quando se examina o acesso ao ensino superior, que articulação existe entre aquilo que o ensino superior desejaria e aquilo que o ensino secundário está em medida de possibilitar aos estudantes. E os mecanismos de seleção que são utilizados, não é? Portanto, que provas são especificamente pedidas, que peso têm as classificações, que equilíbrio
entre as classificações de fim de ensino secundário e as classificações nas provas de exame. Sobre isto, trouxe aqui, portanto, precisamente sobre o primeiro aspecto, que é o do financiamento, estes dados que me parecem importantes. Quando aí se tem financiamento público e financiamento privado, entenda-se por financiamento privado o financiamento que depende do esforço dos estudantes e das famílias, aquilo que pagam para estudar. Ora bem, em Portugal, o custo estimado é o Estado entra com 70% do custo de um curso, de uma formação superior, e cabe aos estudantes ou às famílias suportar 30% desse custo. Naturalmente que isto são valores médios e, portanto, haverá grupos, com certeza, e situações em que o peso financeiro para os estudantes e as famílias é superior a 30%. Estou a pensar, nomeadamente, naqueles que estão deslocados para longe da sua área habitual de residência. Porque em baixo, portanto, estão aí alguns dados sobre os apoios sociais. Portanto, a percentagem de estudantes que no nosso país recebe apoio público, bolsas, propinas pagas ou garantido pelo Estado, como no caso dos empréstimos, é uma percentagem relativamente pequena, portanto, cerca de 20% dos estudantes em 2016. O que está muito em contraste com a percentagem de apoios sociais de que gozam os estudantes na Noruega e Suécia. À volta de 90% dos estudantes têm apoios sociais, e até a Nova Zelândia com 85%. Pior que o caso português, apenas se encontra a Áustria, onde só 10% dos estudantes beneficiam de algum apoio social, e a Suíça, onde só 5% beneficiam de apoio social para estudar. Apesar de tudo, em Portugal, entre 1990 e 2019, o número de alunos cresceu 2,5 vezes e o valor dos apoios sociais cresceu cerca de 8 vezes. Portanto, enfim, os valores são aqueles que nós mais ou menos sabemos. Sabemos que são modestos, no entanto, houve aqui alguma evolução que me parece relevante colocar. Para terminar, e em síntese, aquilo que eu pretendia dizer, e não sei se consegui, 3 ideias. Portanto, Portugal conheceu uma efetiva democratização do acesso ao ensino superior desde o 25 de Abril. Segunda ideia, atingir hoje, atualmente, os valores médios dos países da OCDE e dos países da União Europeia continua a ser uma meta a alcançar, que passa por questões como o aumento da percentagem de inscritos no ensino superior ao longo da vida, portanto não apenas jovens, mas ao longo da vida, a desoneração dos custos que são suportados pelos estudantes e as famílias, a melhoria significativa da ação social, os critérios de acesso aos apoios sociais, os montantes desses apoios, os serviços sociais que o ensino superior proporciona ou não, e naturalmente a redução das taxas de insucesso e abandono escolar. Terceira ideia, este acesso será tão mais pretendido quanto os estudantes presumirem que o sucesso académico é viável, isto é, que para lá de entrarem num curso superior, terem uma expectativa positiva sobre a sua finalização com êxito. E aí creio que é importante que o ensino superior corresponda positivamente às expectativas de quem lá entra, de quem nele entra, que se ofereçam formações relevantes, quer para as pessoas que estão a fazer esses estudos, quer para a sociedade, que se consiga colocar os alunos no centro dos processos de ensino-aprendizagem,
que se consiga inovar, fazer da investigação a estratégia privilegiada da formação a nível superior. Eu peço desculpa por provavelmente ter sido aborrecida com tantos dados, mas pareceu-me que uma reflexão sobre o acesso ao ensino superior presumia que partíssemos de factos, dos factos conhecidos e que depois, a partir disso, então, pudéssemos inscrever as nossas opiniões. Obrigada pela atenção.